Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, estamos aqui na leitura da biografia de Santa Gema Galgani, escrita pelo padre Germano, passionista, seu diretor espiritual nos últimos anos de Santa Gema. Estamos na página 135, capítulo 15. Desapego, os meios de que Gema se serviu para se elevar à grande perfeição. Quem quiser seguir-me, disse nosso Senhor Jesus Cristo, deixe tudo o que possui, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, Lucas 9, 23. Quer dizer que para revestir o homem celeste e perfeito, que é o próprio Jesus, o grande Deus humanado, deve o cristão despojar-se do homem velho, que é terreno e vicioso, renunciando e resistindo com uma contínua violência a todas as suas inclinações desordenadas. Caso contrário, não pode ser o discípulo do Filho de Deus, nem segui-lo no caminho da santidade. A necessidade da mortificação assídua, da humildade profunda, do absoluto desprendimento de todas as criaturas, e mais ainda de si mesmo, da generosidade da alma e de suma coragem em suportar as fadigas e os trabalhos. São estes, de fato, os meios de que todos os eleitos se têm servido para alcançar a santidade. E os que se assinalaram em os praticar, melhor êxito tiveram em tão árdua empresa. Ora, tendo a nossa Gema, desde os seus mais tenros anos, concebido o desejo de acompanhar os passos de Jesus e, como já observamos, santificar-se, não podia deixar de servir-se desses meios indispensáveis. Adotou-os e praticou-os de tal sorte que, desde as primeiras ocasiões, revelou-se uma das servas de Deus mais humildes, mortificadas, pacientes, generosas, fortes, que têm sido honradas na Igreja. Neste capítulo, falaremos de seu desapego e dos outros meios que empregou. De suas virtudes trataremos separadamente nos seguintes. Então, aqui nessa seção do livro, já há alguns capítulos, nós estamos tendo do Padre Germano uma visão geral sobre vários aspectos da vida de Santa Gema. Aqui já os capítulos não são mais classificados por anos, na biografia cronológica de Santa Gema, mas Padre Germano já está dando a alguns capítulos uma visão, digamos assim, temática, da vida dela, por temas. Neste capítulo, então, falaremos do seu desapego. Então, aqui o tema é desapego. Ninguém ignora quanto é difícil a uma menina de posição na sociedade renunciar à vaidade dos trajos,
não só de coração, mas também realmente vivendo no meio do mundo. A própria natureza, com tal força, inclina o sexo frágil ao desejo de aparecer e agradar, que sem um auxílio particular de Deus, não é possível reprimi-lo de todo. Aqui tem uma das notas mais engraçadas desse texto aqui, desse livro. E é uma nota que demonstra as garras do politicamente correto, né? Em que nós estamos, né? É curioso isso, porque o politicamente correto ele invade até uma biografia de um santo, de uma santa tão elevada, né? Tão elevada. Uma nota completamente desproporcional, despropositada, inútil, né? E eu vou lê-la. Aqui o tradutor, o editor, fala o seguinte aqui, depois dessa observação do padre Germano, né? O venerável padre Germano parece querer salientar aqui o trabalho da graça de Deus e o esforço pessoal de Santa Gema no caminho da santificação. Parece não, é o que ele está fazendo, né? E para tal acaba por pintar com cores muito fortes certas características femininas, bem ao gosto do início do século XX. É muito engraçado isso, né? Porque ele fala da menina, né? E quem em sã consciência, quem pode negar que essa característica é uma característica feminina mesmo, né? A própria natureza da mulher, isso, quem não conhece isso? Quem não já viu na literatura, em todos os lugares, né, nas observações que a gente faz, que a moça é de fato inclinada, né, a esse desejo, né, de aparecer, de agradar. Quem nunca observou, né, nos seus filhos e filhas, né, que as meninas elas têm essa natural tendência a se embelezar, a se... Enfim, né? Pra que essa bobagem dessa nota aqui, né? Então, enfim, são as notas que a gente vê nos livros, né? Mas aqui fica tão desproporcional porque é uma santa tão elevada, né? Mas vamos lá, continuamos. Deus concedeu esta graça a Gema desde os seus primeiros anos de vida, mas principalmente depois da severa admoestação que lhe dera o anjo da guarda, referida no capítulo 4. Desde esse momento, não quis absolutamente saber mais de vaidade e adornos, por mais simples que fossem. Era extremamente singelo o seu traje. Ia vestida de lã preta, com uma pequena capa da mesma fazenda e chapéu de palha igualmente preto. Não usava punhos ou colarinhos, brincos ou broches, flores ou fitas na cabeça. Em vão, sempre protestavam as pessoas de casa. Foi sempre esse o único vestuário de Gema, em toda a vida, tanto no verão como no inverno, nos dias ordinários e nas festas mais solenes. Não queria outro, absolutamente. Era como que o hábito, né, religioso de Santa Gema, né? O que digo do vestuário deve-se entender de tudo o mais, como livros, cofres, bolsas, quadros e outros
objetos semelhantes, de que até os mais pobres não são desprovidos. Uma caixa bem rústica de madeira, com pouca roupa branca, um crucifixo, um rosário, dois outros livrinhos de oração e a piedosa estátua de Maria Dolorosa, que ele tinha deixado sua Santa Mãe. Era tudo o que possuía a nossa Gema. Não tenho nada, dizia graciosamente. Sou inteiramente pobre por amor de Jesus. Quando lhe ofereciam devotas imagens, dava-as logo, parecendo-lhe sentir-se tanto mais leve, quanto mais se desfazia de tudo o que não era de absoluta necessidade. Jesus me disse, repetia sempre, lembra-te que eu te criei para o céu. Não tens nada que ver com a terra. Que quereis, pois, que eu faça com tudo aquilo de que não tenho necessidade? Mesmo estando doente, nunca mostrou desejo de qualquer coisa. Antes, para que as pessoas com quem vivia não se incomodassem por sua causa, dizia estar sempre bem e de nada precisar, esforçando-se por lhes apresentar boa fisionomia, para que não percebesse seus grandes sofrimentos e cuidassem em fazer-lhe tomar remédios e confortos. Estava completamente morta a si mesma. Gema amava ternamente a seus pais e de um modo especial a sua mãe. Entretanto, vimos com quanta calma ela recebeu a comunicação do falecimento desta e assistiu à agonia do Sr. Henrique, assim como pouco antes a do predileto irmão Gino. Mais tarde, num só ano, morreram uma tia, outro irmão, por nome Antônio, e a irmãzinha Júlia, a cara confidente dos segredos de sua alma, de 18 anos de idade. Ouçamos com que tranquilidade ela transmite ao diretor tão grande perda. Meu pai, minha tia, que como sabe estava doente, morreu. Ela era boa, mas recomende-a a Jesus, se ainda precisa de sufrágios. Tonino também faleceu, pobre irmão. Sofreu tanto. Diga a Jesus que use de misericórdia para com ele. Ainda que muito mais expressiva é a carta em que anuncia a morte de Júlia, na qual se divisava a dor que a traspassava, sempre se conservou resignada e serena. Vós a conheceis, senhor padre. Quanto era boa essa minha irmã, mas Jesus a quis para si. Anteontem, Júlia morreu. Porém, não fiz exclamações, não chorei, porque sabia que Jesus não queria. Viva Jesus! Sua benfeitora e mãe adotiva assegura-nos que eram estes os sentimentos íntimos do seu coração, escrevendo-me deste modo. Então a mãe adotiva escrevendo ao padre Germano, né? O senhor sabe, senhor padre, quanto se amavam essas duas irmãs. A nossa pobre Gema, porém, não se deixou abater e fez logo o oferecimento do sacrifício a Deus pela alma da irmã e depois agradeceu a Jesus. Veja que virtude heróica. Quanto a mim, eu chorava muito e Gema me consolava dizendo: não chore.
Esta bendita donzela, por mais que fosse toda do céu e não da terra, e no seu interior aparentasse indiferença e retraimento para com todos, possuía um coração terno e afetuoso. Não sabendo, pela sua ilibada pureza, o que fosse amor sensual ou simplesmente humano, não estava por esse lado sujeita a dúvidas ou escrúpulos. Amava com toda a liberdade do espírito a todos aqueles com quem vivia. Não era fácil de perceber, mas quem a observasse atentamente, de perto, veria que este anjo sabia amar e, em certos casos, demonstrava-o com muitos obséquios e finezas. Contudo, seu perfeito coração não se prendia a ninguém, e receber ou não correspondência em suas afeições era para ela o mesmo. Quando sentia a dor da perda ou da ausência de uma pessoa querida, esse sentimento era momentâneo. E logo corria na presença de Jesus e lhe dizia: de bom grado vos ofereço mais esse sacrifício ao meu bom Jesus. Só com Jesus, só. E imediatamente se acalmava. Até mesmo para com seu diretor espiritual era completo o desapego. Nunca se queixou com ele, quer da falta de visitas, quer da demora das suas respostas epistolares. Não se zangue comigo, escrevia ele, se lhe digo que preciso muito vê-lo. Mas se não vier, fico contente igualmente. Em todo caso, pergunte a Jesus. Se ele lhe disser que venha, venha depressa. Escrevi 3 cartas e o senhor não me respondeu nunca. Parece-me que Jesus quer que o senhor me aconselhe como devo regular-me neste ponto. Prometo-lhe ser boa e obedecer-lhe. Mas se não tem tempo nem vontade de escrever, faça como quiser. Entreguei-me toda à vontade de Deus. Então, essa é o espírito, né, de Santa Gema sempre. Né? É uma santa indiferença, né? Que é diferente da indiferença, né? Normal, não, a indiferença negativa, né? Que é você não ligar para as pessoas, não ligar para as coisas. Não é essa a indiferença santa que Nosso Senhor nos pede, né? É muito, muito diferente. As duas sensações, né? Porque a indiferença santa não parte do pressuposto de que a pessoa não ligue para as outras pessoas. O desapego das coisas criadas que Nosso Senhor nos pede, né? Não é simplesmente você se tornar indiferente a elas, porque Ele criou o mundo e a natureza, as pessoas, para nos ajudar sempre, né? A encontrá-lo, né? Mas é que o amor que a gente tem às coisas criadas seja muito, muito, muito menor, né, do que o amor ao Criador. Né? Os nossos afetos, né, a nossa tendência do coração tem que ser sempre ao Criador e não às coisas criadas. Né? Essa é a indiferença. Esse capítulo é muito interessante para a gente entender, né, o que significa essa santa indiferença e o que significa a indiferença humana, né? Você ser indiferente às pessoas do ponto de vista humano é você simplesmente não ligar para elas, desprezá-las, desprezar os sentimentos delas, né? Mas essa indiferença santa da Santa Gema não é que ela não ligasse para as pessoas, né?
Não é que ela não rezasse por elas, não é que ela não tivesse afetos, inclusive humanos, por elas, né? Mas é que o afeto que ela tinha a Deus sobrepujava esses outros afetos, né? Quando estava para morrer, perguntando-a se queria que mandasse um telegrama a Roma para chamar o seu diretor, depois de ter dito que sim, acrescentou logo: também dele eu fiz o sacrifício a Deus e não quis mais. Como veremos mais tarde, morreu só com Jesus, num mar de angústias. O próprio Salvador Divino era seu bom mestre para aperfeiçoá-la cada vez mais em tão importante virtude do desapego. Para contar um fato entre 100, dei-lhe uma vez uma preciosa relíquia, um dente do bem-aventurado Gabriel. São Gabriel, né? De Nossa Senhora das Dores. Hoje santo, né? Então veja, São Gabriel era muito querido no Santa Gema, né? E aparecia para ela, né? Eles tinham colóquios, né? Então veja, com essa tal devoção a esse santo, né, ela recebe uma relíquia de primeira ordem, né? Que é um dente, uma parte do corpo, né, do santo. Uma relíquia de primeiríssima ordem, né? Ela o guardava com maior apreço, como se fosse um tesouro. Trazia-o sempre consigo. Ora, aconteceu que, falando intimamente com Nosso Senhor, uma vez, como costumava, disse-lhe com toda a ingenuidade: Jesus, o diretor sempre me fala em desapego, mas pouco ou nada entendo disso, porque não sei mais de que me possa desprender. E Jesus respondeu-lhe: e aquele dente? Não estás muito apegada? Fiquei atônita. Assim me referiu ela este fato e quase dei um suspiro. Mas meu Jesus é uma relíquia tão preciosa. E fiquei comovida. Mas Jesus, um pouco sério, continuou: filha, eu te falei e basta. Ah, Jesus, respondi, de que foste lembrar? Santa Gema está falando aqui para Nossa Senhora, né? Por que o senhor foi lembrar disso? Por que o senhor foi lembrar disso? Do dente de São Gabriel. Não acabaria se quisesse narrar aqui todos os fatos edificantíssimos que tenho presente sobre esse assunto e relatar as sublimes expansões que nas suas conversações, cartas e êxtases, constantemente tinha esta santa donzela para que todos do céu e da terra soubessem que ela não queria amar senão a Jesus. Eu quero ser toda de Jesus, dizia. O que preciso eu amar mais nessa terra, desde que possuo a Jesus? Ó mundo e todas as criaturas, nada sois para mim, nem eu sou para vós. Assim, não posso, nem quero amar-vos mais. Ao mundo, às criaturas, né? Dando-me conta de sua consciência, escrevia-me deste modo: ontem de manhã, em um colóquio amoroso que tive com meu amantíssimo Senhor, pedi-lhe que me desprendesse de tudo, me libertasse do corpo e me tirasse toda a afeição para ir diretamente para ele só e eternamente.
Jesus me perguntou: para onde quererias voar? Para vós, meu caro e docíssimo Senhor. E Jesus: espera que eu venha ainda por algum tempo visitar-te. Depois, quando eu te libertar, virás para mim. Assim, pois, para esta puríssima santa, a vida terrena se tinha tornado fastidiosa. Eu considero que, talvez, opinião minha, né? Talvez este seja o maior sacrifício que esses santos místicos têm, é de suportar a vida terrena, né? Porque eles têm uma previsão do paraíso, né? As visões que eles têm, os colóquios que eles mantêm, né? Com Nosso Senhor, com Nossa Senhora, com os santos, né? Os colocam numa relação tão direta com o céu, né? Que viver aqui é um sacrifício enorme para eles, né? Então, esse sacrifício de voltar, né, do êxtase, né, e de voltar a todas essas lutas, né, eu considero que realmente essa talvez seja a maior provação desses santos, né? Eu lembro aqui que São Francisco Xavier, desculpe, ele pedia a Nosso Senhor, né, que maneirasse, né, nos seus êxtases, porque ele não suportava mais os êxtases, né? Não só o corpo não suportava, né, mas provavelmente como a alma não suportava, né, voltar, né, depois dos êxtases, né? Então a vida terrena se torna, como expressa o Padre Germano, né, fastidiosa. Para qualquer lado que dirigisse o seu coração, parecia-lhe estar no mundo como uma pessoa estranha, que a ninguém conhece e de ninguém é conhecida, e com quem ninguém se comunica. Deixemo-la falar. Vivo nesse mundo, mas aqui me considero como uma alma desterrada. Veja a figura expressiva, como uma alma desterrada. Continua a Santa Gema, né? Porque nunca o meu pensamento se afasta de Jesus. Fora dele, tudo é desprezo. É assim que Santa Gema descrevia o seu desterro, né? Que é o que nós lembramos no Salve Rainha, né? Desterro. Nossas almas estão no desterro, né? Os santos sentem isso muito mais, né, do que nós, né? Nós nos achamos bem no mundo, né? Nós nos achamos bem no mundo. Nós estamos confortáveis aqui. Os santos não, né? Os santos estão completamente desconfortáveis aqui, né? Eles sentem, né, a queda muito mais do que nós. Sentem sensivelmente, né, no corpo, né? Assim, enfadada, ela contava os dias, como faz o peregrino que está prestes a chegar à pátria, e de tempo em tempo para e olha para trás, para ver quanto caminho já percorreu e calcular o quanto ainda lhe falta. Essa comparação é da própria Gema, que a aplica a si mesmo, com inefável graça. Estou bem contente,
vendo que o tempo passa depressa, e menor é a minha permanência no mundo, onde nada me atrai. Meu coração aspira sempre por um bem tão grande que não acho entre os objetos criados. Por um bem que me satisfaça, me console e me dê repouso. Voltaremos noutro lugar a falar sobre esse desejo veemente de Gema de ir para o céu com seu Jesus. Dando esta virgem tão pouca importância à vida terrestre, não é de admirar que estivesse sempre pronta a cedê-la a quem a quisesse, como se costuma fazer com um objeto desprezível. Sabia Gema, porventura, que alguma pessoa amiga tinha adoecido? Corria logo ao seu diretor, pedindo-lhe licença para oferecer por ela 1, 2, 3 anos de sua vida, e exclamava: Jesus aceitará a troca, contanto que vós, meu pai, concordeis. E para me fazer consentir, apresentava certos argumentos, os desenvolvia com tanta habilidade que, se eu não estivera bem prevenido, arriscava-me a ceder. Ele como diretor, né? Vamos ver os argumentos de Santa Gema, né? Olha, meu pai, dizia-me, trata-se de uma mãe de família com tantos filhos. Que seria desses meninos se perdessem a mãe? Permita-me que faça ver isto a Jesus. Que falta me fariam 2 anos de menos? Usava dos mesmos argumentos quando tinha algum pecador que converter, o que não lhe faltava. Ela dizendo: Jesus, se eu vos dou 3 anos de minha vida, convertê-lo-eis? Afinal, eu me deixava levar e seduzir por tão amável e insistente eloquência e acabava por permitir. Deus aceitou a troca e Gema morreu exatamente no fim do tempo marcado, na flor da idade e contra toda a previsão humana. É bem sabido como as mulheres são obstinadas em questões de piedade e que é difícil guiá-las, principalmente quando um prudente diretor não as aprova no que querem. Ainda que os objetos materiais e exteriores apartam talvez o coração, no que diz respeito ao espírito, não é assim. Não querem crer senão em si mesmas. Com mais força ainda, quando se trata de fatos extraordinários, como pretendidas visões, colóquios e outras semelhantes manifestações. É preciso que o diretor concorde com essas ilusões, pensando como elas, louvando o seu estado feliz, não apenas lamentações, queixas e, com muita frequência, hostilidades declaradas. Tanto pode o maldito orgulho nas pobres filhas de Eva. Aqui também ele está falando das mulheres, né? E o tradutor não se sentiu motivado a colocar nenhuma das notinhas politicamente corretas aqui. Pelo menos aqui nós estamos salvos dessas notinhas, né? Com a nossa Gema, porém, dava-se o contrário. Ninguém podia ter mais fortes razões para crer nos fenômenos maravilhosos que se operavam nela, não havendo dúvida que viessem de Deus. O próprio Deus, com evidentes e palpáveis demonstrações, lhe dava certeza, dizendo-lhe: não temas, sou eu que opero em ti. Entretanto, não era suficiente. Esperava que o seu diretor resolvesse, submetendo-se ao seu juízo. Diga-me, meu pai, devo crer que é Jesus? Ou o demônio? Ou a minha fantasia? Sou ignorante e posso errar.
Que seria de mim se estivesse enganada? O Senhor sabe que não sou eu quem quer essas coisas. Basta-me só que Jesus esteja contente comigo. Que devo fazer para contentá-lo? Diga-me, pois quero satisfazer a Jesus a todo custo. Já contei como algum dos seus confessores, para prová-la, porque realmente duvidassem, a contradiziam e chegaram até a mortificá-la de forma muito amarga. Um chegou a dizer que ela era iludida. Outro lhe ordenou que pedisse ao Senhor que lhe tirasse esses fenômenos extraordinários, fazendo-lhe seguir o caminho ordinário e comum. Gema agradeceu ao primeiro com suma humildade e ao segundo respondeu nesses termos. Ao segundo que pediu a ela para pedir a Jesus que parassem esses fatos extraordinários, né? Ontem, então ela escrevendo para esse padre, né? Ontem o Senhor me disse que rogasse a Jesus que me tirasse todos esses fatos extraordinários, ou que lhe desse um conhecimento perfeito de tudo, ou à pessoa que o Senhor mandasse. Rezei muito, pedindo esta graça com toda a força da minha alma. Pareceu-me que minha cabeça me prometeu fazer em tudo a vontade do confessor. Disse a Jesus que se é ele que verdadeiramente me aparece, está tudo bem. Mas se é o demônio, que se vá embora, que não o quero. E se é a minha cabeça, não a suportarei mais e a despedaçarei. Se julga que essas minhas palavras não são sinceras, diga-me, pois, não quero proferir mentiras, nem fazer nenhum pecado. Isso foi o que ela escreveu, né? Um dia o Senhor a repreendeu suavemente, por se mostrar ainda em dúvida depois de tantas provas que lhe dera. Ela lhe respondeu modestamente: duvido porque os outros duvidam. Mas se sois vós, Jesus, fazei-vos conhecer como desejam. Crede-nos, assim não podemos continuar nem eu, nem o confessor. Quando o Senhor a atraía a si de tal modo que não podia resistir, deixava-se arrastar, mas logo que passavam aquelas dulcíssimas comoções, ia ter com o confessor e lhe perguntava com a mais humilde simplicidade: diga-me, meu pai, que hei de fazer? Quão terna e tocante era esta luta que se via obrigada a sustentar com o próprio Jesus, que tanto se fazia sentir. Mas o confessor me disse que vós não sois Jesus. Pode o confessor enganar-se? Ela, num dos colóquios, né, falava isso para Jesus. Né? A vida dos justos sobre a terra é um entrelaçamento de consolações e penas. Já falamos alguma coisa sobre esta verdade, porém, demonstrá-la-ei mais em seguida, quando tratar das provas místicas a que Nosso Senhor submeteu a nossa Gema. Agora, para não mudar de assunto, direi somente que das consolações com que foi muito favorecida, ela não era ávida, sendo inteiramente desapegada neste ponto também. Quando Deus lhas dava, recebia-as com muita gratidão e sabia muito bem aproveitar-se de tão grande graça como estímulo para a perfeição. Quando lhes tirava, deixando-a desfalecer nas trevas e no abandono,
por maior que fosse esta dor ao seu coração, apaixonado por seu Deus, exclamava contente: que Jesus faça como quiser, que ele esteja contente e todos também contentes. E porventura mereço eu consolações? Basta que eu o possa ver na outra vida. Não me importa sofrer nesta. Ora, como é possível ainda o receio de poder haver ilusões em uma alma tão bem preparada? Isso é a exclamação do próprio diretor, né, espiritual. Somente os ignorantes em matéria espiritual e os desocupados podem assim pensar. No entanto, sabemos bem que quem se desprende de si mesmo por amor de Cristo, reveste-se de Cristo e das suas virtudes. E quem vive revestido de Cristo não pode estar sujeito ao engano. Então, aqui nesse capítulo, né, nós vimos esse mistério, né, que é o que acontece nos santos, né, e que é uma recomendação para nós sempre fiéis, né, que não temos essas graças tão evidentes, né, desses místicos católicos, né, que é esse mistério do desapego das criaturas, né, desapego do mundo, das coisas criadas, né, que vai desde as coisas inanimadas que nós temos, né, ou seja, dinheiro, né, posses materiais, né, até desapegos mais sutis, né, desapego dos nossos gostos, né, pessoais, desapego dos gostos de alimentos, pessoas, objetos queridos, né, objetos que a gente guarda com gosto, né, livros, adornos, roupas, né, indo até a apegos a nós mesmos, né, ao nosso conforto, ao nosso bem-estar, à nossa saúde, às pessoas, né, as pessoas de quem nós gostamos, né? Então, essa dimensão do desapego é de fato uma lição que a gente pode tomar com os santos, né? Inclusive os mais místicos, né? Nós vimos, obviamente, com todos os santos de quem nós lemos a biografia até aqui, né, esse desapego, né, nas suas múltiplas formas, né, porque depende da vida do santo, né, mas esse é um tema constante da santidade e que de alguma forma nós podemos meditar de como nós, né, na nossa miséria, podemos aplicar na nossa vida, né? Aplicar na nossa vida como Deus nos dá a possibilidade de aplicar, né? Ou seja, treinar a dirigir o nosso afeto, né, principal a Deus e não às coisas, né? E sabem que o amor, o afeto, saibamos todos nós, né, que isso
é uma operação da vontade, né? E não do sentimento. Então, afeto, amor, tem a ver com a vontade e não com o sentimento. Isso a gente já comentou várias vezes, né? Isso é uma confusão moderna, né? Que o amor tem a ver com o sentimento, né? O amor tem a ver com os movimentos da vontade, um atributo superior da alma, né? Ou seja, mesmo que nós tenhamos sentimentos em relação às coisas, a nossa vontade deve dirigir o nosso afeto, né? Só para Deus. Bom, isso é muito fácil falar, né, gente? Não pensem vocês que eu falando isso, ou eu interpretando esse capítulo de Santa Gema, eu mesmo faço isso, né? Isso é dificílimo de fazer. E é essa direção do afeto a Deus e não às suas criaturas é de fato o trabalho de santidade mais perfeito, né? Mais perfeito. A gente se desprezar, né? Como é que era a expressão do Santo Agostinho, né? A diferença das duas cidades, né? A cidade de Deus e a cidade dos homens. Ele dizia que nas cidades dos homens, os homens amam tanto a si mesmos ao ponto de desprezar a Deus. E na cidade de Deus, os homens amam tanto a Deus ao ponto de se desprezarem em si mesmos, né? Então, esse amor a Deus, ao ponto de nós desprezarmos a nós mesmos e a todas as coisas criadas, é uma característica dos habitantes da cidade de Deus, né? Do paraíso, né? Então, essa é enfim, o tom, né, do capítulo que nós acabamos de ler e o tom da santidade, né? É o tom específico da santidade, né? Em direção do afeto a Deus. Que no caso de Santa Gema tem uma característica pessoal de Santa Gema. Em cada santo terá uma característica pessoal, né? Porque os santos desprezam coisas diferentes dependendo da vida que eles têm, da origem que eles têm, enfim. E cada um de nós também, né? Então fica nesse capítulo esse fato para que a gente possa meditar, né? É um exemplo de Santa Gema que nós podemos também tentar seguir, né? É um exemplo que não envolve fatos extraordinários, né? E que nós muito bem podemos tentar, né, ter sucesso nisso aí, tá certo? Eu pergunto se vocês têm alguma observação, alguma dúvida. Nós paramos aqui no capítulo 16, a boa gema da sua perfeita obediência, página 143. Então, Deus lhes pague aí a audiência, a paciência. Tenham todos um santo dia. E amanhã nós continuaremos aqui essa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.